Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa videoaula sobre sistema imunitário e órgãos linfáticos. Esta videoaula ela foi toda desenvolvida baseando no capítulo de mesmo nome do livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. Quando nós falamos de sistema imunitário e órgãos linfáticos, nós estamos nos referindo a um mecanismo de defesa orgânico contra micro-organismos, moléculas estranhas ou toxinas produzidas por micro-organismos. Para que essa proteção seja efetiva, obviamente é necessário que o sistema, primeiramente, identifique o que é próprio do que é não próprio, ou seja, o que é do indivíduo e o que não é do indivíduo. Numa segunda etapa, ele vai precisar neutralizar ou combater este indivíduo não próprio e depois eliminá-lo. Então nós vamos estudar ao longo deste capítulo todos os mecanismos através dos quais o nosso organismo nos defende 24 horas por dia desses agressores. Mas veja bem, em algumas vezes esses mecanismos eles são falhos, né? E nós adoecemos. Ou ainda existe a possibilidade de o próprio organismo perder a capacidade do reconhecimento do que é próprio e começar a atacar a si mesmo. Então nós vamos estudar todas essas condições, né? Então, basicamente é constituído por órgãos linfáticos e células isoladas e defende o organismo contra micro-organismos, moléculas estranhas e toxinas produzidas por esses micro-organismos. Como eu já disse, reconhecem moléculas próprias e moléculas não próprias. Então, as moléculas próprias são chamadas moléculas self, enquanto as moléculas não próprias, non-self, quer sejam isoladas ou fazendo parte de um vírus, bactéria, fungo, célula maligna, no caso cancerosa, ou mesmo um protozoário. Então, basicamente, como eu disse, a primeira etapa, o primeiro passo para um sistema imunitário, um sistema imunológico efetivo, é justamente o reconhecimento, a separação daquilo que é uma célula ou uma molécula própria do corpo do indivíduo. Essas não deverão ser atacadas ou não deveriam ser atacadas, e com relação ao reconhecimento daquelas moléculas que não são próprias do indivíduo, quer seja da origem que for, né? Essas moléculas não próprias, elas devem ser atacadas, neutralizadas e eliminadas. Após o reconhecimento, o sistema imunitário coordena a inativação ou a destruição das moléculas não próprias. Ocasionalmente, pode reagir contra as moléculas próprias, causando o que a gente chama de doenças autoimunes, né? A gente já comentou a respeito disso, né? O sistema imunitário é formado por estruturas individualizadas, como os nódulos linfáticos, os linfonodos e o baço. É formado também por células livres, que são os linfócitos, granulócitos e células do sistema mononuclear fagocitário, que estão presentes no sangue, na linfa e no tecido conjuntivo. E é formado ainda por células apresentadoras de antígeno, né? que são encontradas em muitos locais, como a pele, por exemplo, que é muito exposta a antígenos externos. Então, basicamente é formado por essas três estruturas. Estruturas individualizadas, com nódulos linfáticos, linfonodos e baços, células livres, linfócitos, granulócitos, células do sistema mononuclear fagocitário, presentes no sangue, na linfa e no tecido conjuntivo, e por células apresentadoras de antígeno, que são encontradas em muitos locais, como a pele, por exemplo, tá? Nós vamos estudar cada uma desses grupos de ação, né, individualmente, para que a gente possa entender com muita calma, com muita tranquilidade. As células do sistema imunitário se comunicam entre si e com as células de outros sistemas, principalmente
por intermédio de moléculas proteicas denominadas citocinas. Então tem que haver, pessoal, uma interação muito nítida, muito clara, muito ativa entre as próprias células do sistema imunitário, pois um sistema acaba complementando a ação do outro, e também com células advindas de outros sistemas orgânicos. Ok? Vamos começar a falar então a respeito dos órgãos linfáticos, né? Que são o baço, o timo, os linfonodos e os nódulos linfáticos. Então aqui a gente pode observar o baço, o timo, que está na região do mediastino logo acima do coração, e alguns linfonodos, como por exemplo os linfonodos axilares, aqui os inguinais, e aqui os linfonodos da fossa poplítea e da região da panturrilha, que nesse caso aqui estão aumentados em razão desse processo infeccioso aqui no pé. Esses nódulos são agregados de tecidos linfáticos localizados na mucosa do aparelho digestivo, na mucosa do aparelho respiratório e na do aparelho urinário. Por que especificamente nestes aparelhos? Porque são aparelhos que estão diretamente relacionados com uma maior possibilidade de reação de infecção ou invasão por micro-organismos externos. O sistema digestório ou aparelho digestório, por aquilo que nós nos alimentamos, o aparelho respiratório, justamente pelo ar que nós inspiramos, e o aparelho urinário, por ser uma via constante de contaminação, em especial nas mulheres. A ampla distribuição das estruturas linfáticas e a constante circulação das células imunitárias no sangue, na linfa e no tecido conjuntivo proporcionam um eficiente sistema de defesa. Apesar de existirem acúmulos, nódulos específicos nos órgãos e sistemas que eu citei anteriormente, nós precisamos entender que as estruturas do sistema linfático, as estruturas dos órgãos linfáticos, estão distribuídas por todo o organismo, estão na passagem de todo o sangue, filtram o sangue em diferentes áreas do nosso organismo, estão presentes nos diferentes tecidos conjuntivos dos mais variados órgãos. Então, é justamente essa ampla distribuição desse sistema que garante a eficácia dessa ação contra os micro-organismos. Todos os linfócitos se originam na medula óssea. Eu tenho, inclusive, um videocurso sobre hemocitopoiese, que é baseado também no capítulo de mesmo nome do livro do Junqueira e Carneiro. Havendo interesse na aquisição deste videocurso, envie um e-mail para prof.otavioplase@gmail.com. Nós aqui neste videocurso de órgãos linfáticos, de sistema imunitário, nós não vamos abordar a formação dessas células, porque isso é de outro capítulo. Então, basicamente, todos os linfócitos se originam na medula óssea, sendo que os linfócitos T, apesar de se originarem na medula óssea, eles só vão se amadurecer no timo, daí o nome linfócitos T ou timo-dependentes. Já os linfócitos B já saem da medula maduros, da medula sanguínea, então linfócitos B já saem da medula maduros. Assim, nós podemos dizer que a medula óssea e o timo são órgãos linfáticos centrais. Por quê? Porque tem relação direta com a produção e amadurecimento dos linfócitos. O linfócito T é produzido na medula óssea, porém vai ser amadurecido, vai se tornar apto funcionalmente no timo, enquanto que os linfócitos B serão produzidos e amadurecerão na própria medula óssea. Por essa razão, nós podemos afirmar que a medula óssea e o timo são considerados órgãos linfáticos centrais. Levados pelo sangue e pela linfa, os linfócitos migram dos órgãos linfáticos centrais, ou seja, da medula óssea e do timo, para os órgãos linfáticos periféricos, que são
baço, linfonodos, nódulos linfáticos isolados, tonsilas, apêndice, placa de Peer do sistema digestório, mais especificamente do íleo. Então, após serem produzidos nos órgãos linfáticos primários, medula óssea e timo, essas células, os linfócitos, vão cair em circulação sanguínea e linfática e vão até os órgãos que vão ser ativos na proteção do nosso organismo, que são chamados os órgãos linfáticos periféricos, os quais eu acabei de citar aí para vocês, né? Nestes órgãos linfáticos periféricos, eles são capazes de se proliferar, ou seja, de se multiplicar, entrar em divisão mitótica e de completar o seu amadurecimento. Ok? Então, nos órgãos secundários, nos órgãos linfáticos periféricos, eles se multiplicam e completam a sua diferenciação. Vamos agora falar um pouquinho a respeito dos tipos de resposta imunitária. O primeiro tipo de resposta imunitária que nós temos é a imunidade celular. Tá? Que é imunidade celular? Bom, células imunocompetentes, ou seja, células ativas na capacidade de defender o nosso organismo, reagem e matam células que exibam em sua superfície moléculas estranhas, sendo elas bactérias, células transplantadas ou mesmo células malignas. Então, parte daquele princípio que eu disse no início da nossa videoaula, do reconhecimento do próprio e do não próprio. Então, as células que são ativas na capacidade de defender o nosso organismo, ou seja, as células imunocompetentes, vão reagir contra as células consideradas não próprias. Como que o organismo identifica essa célula não própria? Através do reconhecimento de moléculas estranhas na sua superfície. Elas também, as células imunocompetentes, destroem as células hospedeiras de vírus antes que estes consigam se multiplicar através do maquinário celular. Nós sabemos que os vírus são micro-organismos dependentes da célula. Eles muitas vezes nem considerados seres vivos são, porque na verdade os vírus dependem por completo de uma célula que ele vai coabitar, que ele vai habitar, para poder se multiplicar. Na imunidade celular, as células que são capazes de defender o nosso organismo, ou seja, as células imunocompetentes, elas também identificam as células próprias, mas que foram invadidas por vírus. E antes que esses vírus comecem a se multiplicar lá dentro, essas células, mesmo sendo células próprias, vão ser destruídas. Já já a gente vai entender esse mecanismo. Tá? Então, essa possibilidade da destruição de células próprias que estão infectadas por um vírus